Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro, já estamos no último mês do ano, aí começando o último mês do ano, neste segundo dia. Hoje é Dia Internacional da Abolição da Escravatura, Dia Pan-Americano da Saúde, Dia das Relações Públicas, Dia Nacional do Samba e Dia Nacional da Astronomia. Lembrando que toda primeira quarta-feira do mês nós temos às 7 da manhã, lá no restaurante da Paula, a missa dos motoristas e caminhoneiros, com a hora e momento oportuno de abençoar os carros. E o restaurante da Paula é uma boa opção para almoço e janta daqueles que estão por aqui. É um restaurante Passeio Família Parceiros, os trabalhos sociais da nossa paróquia, nos ajudando a alimentar muitas pessoas necessitadas na nossa comunidade. E também lembrando que hoje, quarta-feira, às 18 horas, temos a missa no Salão Social e após a missa, um momento de formação com as pastorais de liturgia sobre o diretório litúrgico e o tempo litúrgico. E amanhã, quinta-feira, já lembramos que toda quinta-feira nós temos a Missa da Misericórdia, às 19 horas na Igreja Matriz, e também é o dia de adoração, a partir das 6h30 na quinta-feira, toda quinta-feira, o Santíssimo é exposto e o dia inteiro de adoração na Igreja Matriz é um momento de fato muito especial. Vamos escutar o Evangelho e pedindo que com as nossas orações nós nos tornemos mais fraternos, uma família mais unida e que nos disponibilizemos mais para ajudar uns aos outros e no projeto do Senhor. E que rezando e nos comprometendo, nós diminuamos o número de contagiados e contaminados por esse vírus da Covid. Rezando, obviamente, mas também tendo a responsabilidade e o comprometimento de usarmos a máscara, álcool em gel, evitarmos contato com muitas pessoas, para que desta forma a gente controle mais os números aqui na nossa cidade. Escutemos o Evangelho de São Mateus, que diz: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois partiu os pães e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje relata 2 acontecimentos na vida de Jesus. Primeiro, ele sobe uma montanha à beira do mar da Galileia, acolhe as multidões e realiza uma série de curas. No segundo episódio, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, que só é relatado nos evangelhos de Marcos e Mateus. Estes milagres acontecem no território estrangeiro, que nos faz pensar que este monte seja na Decápole, entre Israel e a Síria, como lá em Mateus 4, 24 vai nos recordar, cuja cena é de abertura para um horizonte universal da salvação. A decisão de partir é de Jesus, que se mantém sempre em movimento constante. As montanhas são lugares privilegiados para o encontro com Deus, sendo que este cenário faz lembrar o sermão da montanha. 3 vezes neste evangelho são mencionadas as multidões, assim como as multidões de Israel. Agora os povos estrangeiros se aproximam de Jesus. Aí estão novamente os excluídos, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que se colocam aos pés de Jesus, sinal de discipulado, e são curados, lembrando as profecias messiânicas de Isaías, lá do capítulo 35 do profeta Isaías, os versículos 5 ao 6. O povo ouve, fica admirado com as curas dos seus males e então glorificam a Deus por tudo que ouve e vê.
A atitude diferente dos escribas e fariseus que procuram Jesus para criticá-lo é bem gritante. A iniciativa é exclusiva de Jesus, que sente compaixão diante da fome das multidões. Comover-se é sentir com as entranhas, é uma atitude de quem ama, é um sentimento que os evangelistas reservam para Jesus e para Deus. Vendo as multidões, Jesus se comove, então age para solucionar o problema. Só quem vê pode se compadecer e então agir para solucionar o problema. Os discípulos não sabem onde buscar pão. No deserto só existe areia e pedras. Esquecem que é do meio deles que deve vir a solução. São aqueles 7 pães e alguns peixinhos que se transformam em abundância, em fartura que sacia todos e ainda vai gerar sobras. Embora exista a dupla menção dos peixinhos, o relato é influenciado pela instituição da Eucaristia. O verbo grego empregado dá graças na primeira multiplicação do pão, quando Jesus abençoou o pão. Também vão ser vistos lá em Mateus 26, 27, 1 Coríntios 11, 24 e Mateus 14, 19. Tudo em relação à Eucaristia. Na primeira multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. 12 é o número constitutivo das tribos, dos 12 apóstolos. Como está a multiplicação dos pães se dá fora de Israel, é destinada aos estrangeiros. O número 7 representa estes povos estrangeiros. 7 também serão os diáconos, para atender as viúvas helenistas, lá de Atos 6, 3. 7 eram as nações cananeias que ocupavam a terra, lá em Atos dos Apóstolos 13, 19. Percebe-se todo o sentido de universalidade da missão de Jesus. Jesus nos ensina que devemos estar atentos à fome das multidões e buscar a solução para o problema. A fome não pode esperar, exige solução, partilha, ações concretas e eficazes. Quando partilhamos, o pouco se torna muito. E quando a partilha, sempre há sobras também. Ao contrário, a concentração de alimento no mundo hoje é um escândalo e por isso tantas pessoas passam fome. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos mostra que a atenção de Jesus vai além das fronteiras, porque a salvação é para todos, oferecida a todos, sem exclusão, a toda a humanidade que sofre e a todos os que dão ouvidos ao Senhor. É exatamente por isso, atendendo o convite de Jesus, que nos chama, nos motiva a nos preocuparmos com os que estão necessitados e que a estes a nossa atenção se volte mais, que a nossa paróquia, com a ajuda de cada um dos membros das pastorais que tanto fazem por esta paróquia, dos dizimistas que com tão boa vontade colaboram com devolvendo o seu dízimo, com os nossos parceiros dos trabalhos sociais, como o Restaurante da Paula, a Droga Mari, o São Judas e tantas outras pessoas de boa vontade nos ajudam a saciar a fome do povo que ainda são sofrido, pobre, que não tem o mínimo necessário para viver com dignidade. Nós louvamos a Deus pela iniciativa, pela disponibilidade destes nossos parceiros em nos ajudar a fazer a solidariedade e fraternidade acontecer. Aqueles e aquelas que com pouco, ou de maneira que com seu trabalho, com a sua disponibilidade, também fazem chegar à mesa de cada pessoa que menos tem aquilo que é necessário para saciar a fome da família, dos seus irmãos, dos seus membros e dos irmãos de cada um de nós. Por isso, a todos estes, nós rezamos, eu rezo e peço que você reze, pedindo saúde e paz a todos os que colaboram, para que os menos favorecidos tenham dignidade e que estes nossos irmãos tenham a oportunidade de sair dessas situações de opressão e de indignidade e possam assumir a cada dia a autoria da sua história, tendo a dignidade que todos os filhos de Deus merecem. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha muita paz. E lembrando que amanhã, quinta-feira, a partir das 6h30 da manhã, já temos a exposição do Santíssimo aqui na igreja, momento de adoração, o dia inteiro de adoração e às 19 horas a Missa da Misericórdia. Venha com máscara, trazendo o seu álcool em gel para junto louvarmos e bendizermos a Deus pela sua misericórdia sem limites por todos e cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você fique na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.